Olá, parceiros! Olá, parceiros! Estamos aqui nos estúdios da André Campolino para mais uma gravação. Primeiramente, feliz ano novo! Feliz ano novo, né? Estamos aí de 15 de janeiro, muitos aí estão viajando ainda na praia, na Europa, mas a gente está aqui firme e forte para conversar com vocês um pouquinho sobre a normativa 46, que é publicada dia 30 de dezembro, e há algumas alterações importantes. Então, fizemos já um vídeo mais curto, apenas com aquelas alterações referente a verbas, a saldos, a uniforme. Então, está salvo no canal, vocês podem assistir. E essa aqui a gente vai entrar em alguns temas mais específicos. E o primeiro deles é o artigo 67 da normativa, que fala do relatório da supervisão. Bom, o artigo 67 ele começa falando que compete ao supervisor escolar, ele é o fiscalizador, os olhos da DRE, e que mensalmente vai até a unidade, né, fala lá, em loco, deverá fazer essa visita e elaborar esse relatório. Como há algumas alterações nesse relatório, nesse documento, que inclusive ele é condição para repasse, já visto a importância, né, desse documento, então a gente trouxe aqui algumas alterações nesse artigo 67. Bom, ali fala a atribuição do supervisor, na elaboração desse relatório, fala que deve retratar a coerência entre o trabalho realizado e o plano de trabalho aprovado, com ênfase nas metas e atividades propostas. É importante salientar que a lei federal, a 13.019, que é o marco regulatório, ele traz realmente o foco nas metas. Tira um pouco o foco da receita e despesa e traz um foco nas metas, cumprimento de metas. Então, isso já é desde o marco regulatório. E o parágrafo 2º, ele fala que quaisquer irregularidades observadas pela supervisão escolar no SEI deverão ser expressas no relatório de visita mensal. Isso já acontecia na 4548. Já. Agora, para análise dos técnicos, do núcleo de parcerias, que deverá comunicar o gestor. Então, há um fluxo. O supervisor emite o relatório dele, os técnicos de prestação de contas, eles leem esse relatório e eles comunicam o gestor de parcerias observadas irregularidades. O parágrafo 3º fala que, constatada a necessidade de intervenção, fala que é a responsabilidade do gestor de parcerias a elaboração, em conjunto com a organização, do plano de atendimento, né? Aquele plano de adequação que a gente chamava, né? Que estabelecia um prazo de até 60 dias, enfim. Então, isso é mais uma alteração. O que nós estamos trazendo, então? As alterações importantes para vocês. Então, essa é a alteração, dessa elaboração desse plano de adequação, né? Esse plano em conjunto com o gestor de parcerias. E aí, observando os recursos financeiros disponíveis na parceria e o calendário de atividades, fixando prazo para a conclusão de cada etapa, priorizando ações que possam representar algum tipo de risco aos bebês e crianças. Nós falamos no outro vídeo sobre essa questão da aprovação do plano, uma vez, inclusive, que até os recursos recebidos, são os adicionais, eles têm que ser autorizados mediante 3 orçamentos. Então, existe um fluxo aí na elaboração desse plano de atendimento. Tá? A gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas por enquanto é isso. E a alteração, a grande alteração, no relatório em si. Né? Eram 15 metas, 15 metas obrigatórias. Foram alteradas, né? E agora as metas elas foram alteradas e também elas foram divididas em 3 blocos. 3 tipos de metas, a gente vai passar para vocês. Por que é importante isso? É importante vocês saberem a forma, né, que a unidade e a organização está sendo avaliada aí, e vai ser avaliada a partir do mês de fevereiro, 5 de fevereiro, quando as aulas retornam. Isso. Aqui a gente tem o anexo 4, que ele trata desse documento, que é o relatório de visita da supervisão escolar, e nós temos o primeiro bloco que vai a gestão técnica administrativa, um bloco com 6 metas, a meta 1, meta 2, 3, 6, 8 e 16. E já tem uma novidade aí, a meta 8 e meta 16, elas são avaliadas bimestralmente. A meta 16
ela é avaliada, inclusive, bimestralmente pelo supervisor e trimestralmente na prestação de contas. Era a antiga meta 15, né, Célia? Meta 15. Agora ela é a meta 16. Então, já tem essa novidade. O bloco 2 é a gestão pedagógica. E nós temos aí 6 metas também, e apenas uma delas é mensalmente, que é a meta 3. As demais são bimestralmente. E o bloco 3, da gestão de infraestrutura, ela está aí 4 metas, 2 bimestrais, 2 mensais. Então a gente vai entrar um pouquinho agora, eu acho que é importante vocês saberem o que mudou. Porque o público-alvo desse vídeo são as parcerias vigentes, as parcerias que estão em curso. Então, a gente vai só destacar ali em vermelho, cor do semáforo, né, o que mudou nessas metas, são agora 16 metas. Então, bloco 1, gestão técnica e administrativa, a meta 1. O que está em branco, é o que permanece, né? O que já tinha, né, na 4548. E em vermelho nós destacamos aquilo que mudou, as novidades. Matricular 100% das crianças, vocês já sabem disso. O que mudou? Encaminhadas no sistema EOL. Então, porque nós temos uma questão do plano de trabalho, nós temos uma questão de vagas ociosas, então interfere bastante isso nessa análise. Então, 100% das crianças encaminhadas no sistema EOL. Se a criança não for encaminhada, não tem como a organização matricular, a unidade matricular. Assegurando, olha que a responsabilidade, assegurando o contato com as famílias, informando sobre a disponibilização da vaga, com os devidos registros, inclusive em caso de recusa. Então, registrar sempre, né? E a gente percebe uma análise que a palavra registro ela aparece muito nessas metas, nessa normativa. Isso. Acompanhar o EOL já tinha, cumprir as portarias também, manter os dados do EOL atualizados, em especial em endereço e contatos. Responsabilidade de quem? Da gestão técnica e administrativa. A meta 1. É uma meta mensalmente, isso não mudou. Vamos para a meta 2. Ainda no bloco 1. O que está em vermelho é as alterações. Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças. Isso já estava contido na meta 2 da 4548. A mudança. Efetuando os procedimentos de busca ativa nos casos de ausência sem justificativa, com os devidos registros. Olha só, mais uma atribuição. Aqui não mudou, vamos ver ali onde mudou. Manter arquivado no prontuário das crianças os registros justificativos de ausências realizadas pelas famílias e atestados médicos. Olha só. Então, é mais uma exigência desses documentos estarem aí arquivados no prontuário das crianças. Em casos de ausências sem justificativas, também tem ali mais uma observação. Essa meta também é mensal, tá? Bloco 1 ainda, a parte técnica administrativa, a meta 3 mudou muito. Bastante. Olha quanto. Tudo que está em vermelho são as alterações aí. É uma meta, ela continua mensal. Enquanto falava que era garantir 100% da gratuidade no atendimento, a meta 3, ela traz como facultativo às famílias o envio de itens de higiene pessoal, vestuário e leite também, né? Isso se elas desejarem. Isso. Qual que é o destaque? Impedir a cobrança de taxas, não condicionar essa matrícula com o envio de qualquer material, porém, permitir o envio pelas famílias dos itens de higiene pessoal e vestuário para uso no SAM. Evidenciando, deixando de forma bem evidente, né, que não é obrigatório, é facultativo às famílias. Tá? Então, uma alteração importante é uma meta que continua meta mensal. Ainda no bloco 1, meta 6. Poucas alterações aqui, que é manter o quadro de recursos humanos, a gente vai entrar em detalhes nisso daqui a pouquinho. Observar os prazos, inclusive esse prazo mudou, hein? A gente já tem ali um spoiler, daqui a pouco a gente fala. Manter o banco de dados atualizado no SIGEP, documentação dos funcionários arquivada em prontuário dentro da unidade. Então, mais uma responsabilidade dessa parte técnica administrativa, manter esses dados arquivados, né, para consulta
inclusive do supervisor que faz essa visita. E uma das atribuições do supervisor é o quadro de recursos humanos. Isso. Tá? Então, é importante que esses documentos estejam na unidade para consulta. Vamos passar para o próximo, a meta 8, eu acho que é a última, hein, do bloco 1. Manter organizada e atualizada 100% da documentação, já estava na antiga meta. Ali aparece uma palavrinha nova ali, organizar e atualizar. Na verdade, a meta 8 antiga falava mensalmente, agora não é mais mensalmente, porque essa meta ela é avaliada bimestralmente. Então, organizar e atualizar toda a documentação. Como ela é exigida bimestralmente, então tiraram a palavra mensalmente daqui. Tá? E mais uma novidade, manter atualizados os registros das reuniões e atendimento às famílias responsáveis e conselho de SEI. Então, o registro da reunião. Como eu falei, a palavra registro aparece muito nessas metas, na revisão das metas. Terminamos o bloco 1. Vamos para o 2. Não, tem mais uma. Tem mais uma. Ah, 16. A 16, é verdade. A 16 é uma meta nova. Na verdade, ela é um copia e cola da meta 15. A meta 15 é exatamente como essa. Né? Garantir a boa e regular aplicação dos recursos de acordo com a planilha de aplicação dos recursos. Enfim, não mudou nada, era a antiga meta 15. A única coisa que mudou é que ela passa a ser bimestralmente verificada pelo supervisor na unidade e pelo núcleo de parcerias na prestação de contas. Então, é uma meta que ela é em conjunto aí com o núcleo de parcerias, tá? Agora sim. Agora vamos para o bloco 2. Gestão pedagógica, meta 4. Aí, como foi falado, né, a gente só colocou aqui em destaque vermelho as alterações dessa meta. Organizar os espaços com base no PPP, de forma a ofertar espaços adequados e materiais de qualidade. Parava aí. Foi acrescentado que considerem a diversidade humana e cultural e as linguagens e culturas infantis. Oportunizar que os espaços internos e externos estejam organizados para garantir ampla circulação das crianças, contato com elementos da natureza, autonomia em seu desenvolvimento e escolha das materialidades. Assegurar ambiente adequado para a alimentação das crianças. Então, a novidade aí nessa meta 4 é uma meta também bimestral. Meta 7, ainda no bloco 2 da gestão pedagógica. Mais algumas alterações aí. Organizar plano de formação continuada da equipe, garantindo o mínimo de horas previstas na normativa própria. Realizar registro das reuniões com indicação das discussões realizadas, encaminhamentos, com assinaturas dos participantes, que eu falei do registro. Né? Realizar formação dos funcionários do quadro de apoio. Essa é a novidade. Então, não é só os professores, os docentes, mas formação dos funcionários do quadro de apoio, em consonância com as suas funções. Então, realizar formação. Então, cabe à gestão pedagógica, à equipe gestora da unidade, essa formação, uma meta também verificada bimestralmente pela supervisão. Bloco 2 aí da meta 11, pouquíssimas mudanças ali, assegurar a participação no Conselho do SEI, que foi acrescentado na meta 11, tá? É uma meta também bimestralmente, mais uma mudança. Acabou, Salinha, será? Não, tem mais um. Bloco 2, meta 12, sem alterações. A meta ela vem igual, constava na 4548, apenas ali a verificação, a observação ela é bimestral. Né? Ou seja, o que a gente entende? O relatório, o documento relatório, ele, em fevereiro, serão analisadas 8 metas. Isso. Em março, 16. Abril, 8. Maio, 16. Então, né, a gente entende que vai ser o formato que vai ser feito, tá bom? E o bloco 2 ainda, a meta 13, uma mudança, oportunizar proposições que considerem as falas, escolhas e curiosidade das crianças. Então, foi acrescentado aí na meta 13, que é a meta da gestão pedagógica. Uma meta também mensal. Acrescentou também ali, dá nome, realizar o plano de atendimento educacional especializado. Era antes com o apoio da DRE, hoje não, com o apoio do Cefai e da DRE. Então,
E eu acho que essa é a última, hein, Celinha? Ah, essa é a última. Para não errar, eu fui consultá-la. Bloco 2, gestão pedagógica. A última meta, que é uma meta, ela foi acrescentada. Então, uma meta nova. E é o que eu falei do registro. Organizar planejamento e atividades por meio do registro. A importância do registro na unidade educacional. Problematizar a prática, realizar reflexões nos horários coletivos, realizar planejamento de prática pedagógica, convivências, registros do desenvolvimento das atividades para apresentar para as famílias, inclusive das compras realizadas pela unidade, resultado da avaliação, registros por educadores do planejamento, registro individual do bebês e crianças. Vai ter que ter uma formação sobre registro, né? Vai precisar ser realizada, porque realmente a palavra registro ela aparece muito. Uma meta também bimestralmente. A meta 14, meta nova. E o bloco 3 agora, com apenas 4 metas. Essa meta ela vem igual à meta 10, garantir condições de ambiente igual. Apenas ela passa a ser bimestralmente. A meta 15 é manter a limpeza e higiene. 3 assim, alterações importantes, que a primeira é assegurar os insumos necessários à limpeza, né, a realização da limpeza e higiene, horário de entrada e saída, quer dizer, essa higiene tem que acontecer em todo o momento, né, todo o funcionamento da unidade. Poda de mato, ela vem como meta agora, poda de mato, o que mais aqui, Saninha? As limpezas, né? De caixa d'água, caixa de gordura, isso, canaletas, calhas, todas essas detetização, desratização, virou uma meta. Isso vinha apontado no relatório de visita nas observações que o supervisor. Agora ela consta na meta, tá? É uma meta mensal, tá? Já vista a importância da limpeza, higiene tem que estar ali todos os dias. A bloco 3 ainda, meta 9, poucas alterações aqui. Ali fala do arquivo do cardápio e a separação das amostras das refeições servidas. A separação das amostras tem que estar agora em meta, né, como para cumprimentos, tá? Organizar a documentação das visitas da nutricionista assessora. Mais uma vez a questão do registro. Isso vem muito assim, evidente a importância do registro em todos os momentos nas unidades, na atuação aí do dia a dia. E a última meta desse bloco 3, que é a meta 5, o que vem de novidade, que está em destaque vermelho, organizar em conjunto com o núcleo de parcerias cronograma para execução do plano de adequação e manutenção, observando a orientação do engenheiro André. Então, é aquele fluxo que a gente já faz, isso que a gente fica contente, que a gente já faz esse fluxo aqui. Quando vocês têm algum encaminhamento, vocês mandam um e-mail aqui para o nosso núcleo de parcerias. Havendo a necessidade, consultamos o núcleo de prédios, com os 3 orçamentos, devolvemos para vocês, inclusive para definir se é uma manutenção, se é uma obra, se é uma reforma, se pode utilizar recurso público para tal. Então, a gente já vem fazendo isso, né, Célia? Agora vai até o local fazer visita. Isso, né? Mas isso via núcleo de parcerias. É isso que a gente fala, tem que passar, né? O processo passa pelo núcleo de parcerias. Então, isso aí a gente já vem praticando isso ao longo aí dessa parceria. E essa meta ela é bimestralmente. Terminamos, então, os 3 blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. 16 metas obrigatórias, isso que é importante falar. Existe a possibilidade da organização incluir mais metas, mas essas 16 são obrigatórias. São metas complementares, se for, né, o caso ou a necessidade da unidade. Sim, vocês podem, nessa proposta de plano de trabalho, apresentar mais metas. Meta 17, meta 18, ela vai ser avaliada pelo supervisor escolar, pelo núcleo de parcerias, e vai ter esse plano aí de trabalho aprovado. Mais uma novidade, eu só trouxe um exemplo porque vocês precisam, né? A gente não pode, vocês precisam aí, a gente vai mandar para vocês a normativa 46, vamos mandar esses slides também para vocês por e-mail, mas é importante vocês lerem na própria normativa essa questão dos níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. O relatório que vocês estão acostumados, ele vinha ali com as 3 palavras, né, Célia? Adequado, atendido, né? Parcial e não atendido. Né? Alguns colocavam em processo, ou não cumprido, enfim. Esses 3 níveis também, que são 3 níveis, ele vem agora como nível 1, nível 2 e nível 3 para cada meta. E também
em bloco. Então, por exemplo, nós colocamos ali o nível 1, a meta 16. Tá? A gente pegou a meta 16 de exemplo, que é a antiga meta 15. Isso. Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a planilha de aplicação de recursos. Olha o que é o nível 1, que é o nível adequado, é o nível atendível. Vamos até ver se a gente consegue ler aqui. É importante. Então, relacionado a essa meta, que é garantir a boa e regular aplicação dos recursos, o nível 1, que está, deixa eu ver aqui. Você investe continuamente na manutenção de seus bens permanentes de consumo e na melhoria de seu espaço físico? Essa seria a questão adequado, do nível né? 1. É o adequado. Ou seja, para todo mundo estar no nível 1. Isso. Esse é o ideal dos mundos, né? E o B, Celinha, está difícil de ler aqui. Nível 2... ali tem mais uma, né? Adquire bens... Adquire bens permanentes e de consumo adequados às suas necessidades estruturais, pedagógicas e de boa qualidade técnica. Ou seja, nós pegamos apenas a meta 16 de exemplo, mas todas as metas têm nível 1, 2 e 3. O nível 1 é o nível adequado, é o ideal. E o nível 2 seria aquele em processo, aquele parcialmente, né, Célia? O que fala ali? Você investe ocasionalmente na manutenção de seus bens permanentes e de consumo e ou na melhoria de seu espaço físico. O B, adquire bens permanentes e de consumo pouco adequados às suas necessidades estruturais e pedagógicas e de razoável qualidade técnica. Essa meta, como a gente falou, ela é avaliada bimestralmente pelo supervisor e trimestralmente pelo núcleo de parcerias. Então, a gente trouxe esse exemplo, mas todas as metas passam pelos 3 níveis. E o nível 3 é o nível não atendido. Não atendido. Vamos lá. Você raramente investe na manutenção de seus bens permanentes e de consumo e na melhoria de seu espaço físico. B. Adquire bens permanentes e de consumo raramente adequados às suas necessidades estruturais e pedagógicas e de baixa qualidade técnica. Ou seja, esse aqui... Ou seja, não atendeu uma meta... Tá atendendo. E aí é importante a gente destacar aqui, isso não mudou na normativa. Metas não atendidas de forma reiterada, há desconto no final ali da análise de prestação de contas, há desconto previsto pela legislação. Então, a unidade deixou de atender meta 16, mês de fevereiro, março, abril, maio, ou seja, de forma reiterada, notificada pelo relatório, porque é um documento oficial, notificada pelo gestor de parcerias, a unidade deixou de atender, há descontos no fechamento aí da prestação, tá? Porque realmente não atendeu as metas, não cumpriu o plano de trabalho. Tá? E entrando agora, já vamos começar a entrar no plano de trabalho. Né? Porque o plano de trabalho, na verdade, a gente falou um pouquinho do marco regulatório, da Lei 13.019, de 2014, ela estabelece que não há parceria sem um plano de trabalho aprovado. Então, o plano de trabalho é condição para essa parceria do poder público e as organizações. Por isso a importância desse plano de trabalho aprovado. E, já entrando um pouquinho no plano de trabalho, a gente tem o quadro de recursos humanos, que é o artigo 27. Veja, o artigo 99, ele estabelece que a organização ela tem 3 meses, né, 90 dias. Se ela foi publicada 30 de dezembro, então 30 de março. 30 de março é o prazo para a organização se adequar a esse quadro, o quadro, né, do obrigatório, que nós chamamos. Ou seja, se todas as unidades vão precisar enviar um plano de trabalho, a gente entende que é a partir dessa data, né? Abril, maio, a gente vai começar aí a organizar com vocês o recebimento desses novos planos, desses planos, né? Embora a Célia já fez ali um modelinho aqui, a gente já vai mandar para vocês começarem a alimentar isso. Mas a entrega a gente entende que é posterior, abril, até porque a lei, a normativa do artigo 99, ela estabelece 90 dias para vocês se adequarem. Eu falei um pouquinho na outra gravação sobre as alterações desse quadro. Embora a normativa, a gente entende que foi publicada ali com duplicado, né? Isso, ali tem um erro ali, mas assim, a gente entende que vai ser corrigido isso. E o correto seria aqui 2, 3, 4 e 5, né, Célia? No quadro do volante e também no ADI também. Enfim. Mas ela estabelece o quê?
já falei um pouquinho sobre isso, mas vale a pena tocar no assunto. O diretor ele tem que ter experiência. Isso, agora tem que ter no mínimo, né? 3 anos de experiência como docente ou como coordenador. E o coordenador tem que ter também 3 anos de experiência para atuar como coordenador pedagógico, como docente. Então, essa não só a quantidade mínima, mas agora a experiência obrigatória. O quadro, o professor, um por agrupamento, enfim, o professor volante, né? Até 7 turmas, uma alteração, é um professor volante, até 7 turmas, 1, de 8 a 17, 2, de 15 a 29, 18. Isso, 18 a 29. 18 a 29, isso mesmo, 3, na normativa são 2, né? Mas isso vai ser corrigido. De 30 a 45, 4, de 46 ou mais, 5. O que a gente precisa destacar para vocês? A unidade pode trabalhar e manter o professor volante a maior, desde que seja autorizado pela lei. Então, por e-mail, manda um e-mail para o gestor de parcerias da DRE, pedindo autorização, manutenção desse quadro maior, e desde que isso esteja autorizado no processo, depois a gente só para o processo, ok. O que não pode é trabalhar sem autorização. Aqui tem cozinheiro, auxiliar de cozinha, tem alteração aqui? Não, né, Sarinha? Aqui auxiliar de limpeza também não teve. E a próxima alteração no ADI. A gente entende que também teve ali duplicaram ali o 2 e 2, né? Até 7 turmas, um ADI, de 8 a 17, 2, de 18 a 29, 3, 30 a 45, 4 e 46 ou mais, 5. Aí também teve uma alteraçãozinha, porque antes era até 10, auxiliar. Agora é até 7, um auxiliar. Um auxiliar. É importante destacar também que a função facultativa, auxiliar, né, do auxiliar de berçário, ela não consta mais, ela não existe mais na normativa 46. A gente entende também que esse prazo é para essa adequação, mas a gente fala isso mais para frente. Ainda está cedo para falar nisso, tá? Provavelmente esse auxiliar de berçário vai ter que ser transformado em ADI, igual foi feito com o auxiliar de sala lá em 2022. 22 para 23, né? Vocês tinham até dezembro para transformar o auxiliar de sala em ADI. Tá bom? Bom, Sarinha, agora vamos entrar no plano, né? Vamos falar do plano agora, né? O plano de trabalho, a gente também já fez um modelinho aqui da DRE, né, com base na normativa. Então tá aí, Sarinha, plano de trabalho. Quais são os principais destaques? Vamos lá. Bom, esse plano, ele segue, né, o anexo 1 da instrução normativa. Na verdade, ele teve alteração nas metas, que o Daniel acabou de passar aí para vocês as alterações. Na primeira página, que é a identificação do proponente, dados do SEI, não teve alteração nenhuma. O histórico ali também, né, do histórico do quê? Do proponente, né? Também não teve alteração. Isso, experiência na área, né? Que é o item 3. Isso, item 3. 4 também não houve alteração. 5, que é o público-alvo, também não teve nenhuma alteração. Nos objetivos também não. Muda a folha? Sério? Pode mudar. Sério, só antes de mudar a folha, eles não podem errar aqui, né? No número do termo. O que é RPP, Sério? Então, assim, bem lembrado, viu, Daniel? Porque essa questão aí, às vezes, a organização, ela manda pra gente o plano sem preenchimento dessa parte. Sem timbre também? Não, o timbre até que eles mandam, mas sem o número do termo. Sem o número do termo. Então, assim, é importantíssimo vocês saberem qual que é o termo de vocês, o número. Se é uma rede parceira particular. RPP. Quando é o imóvel, né? Ou alugado, ou da própria organização. Sim. Ou se é uma rede indireta, quando é o prédio da prefeitura. Que é o RPI, né? O RPI, exatamente, tá? Então, a gente pede aí para vocês terem essa atenção no preenchimento. Se tiver dúvida, manda um e-mail, liga para perguntar o número do termo. Qual é o número do meu termo? Isso. A gente já recebeu ligação nesse sentido. Podem ligar que a gente passa para vocês. Vamos então para outra folha. Na outra folha, a gente entra já na questão das metas, que é o item 7. Então, todas aquelas metas que o Daniel passou para vocês lá nos slides, que ele foi comentando uma a uma, elas estão aí. Tá? Então, desde a meta 1 até a meta 16, que foi tratada, né, há pouco. Então, vocês têm que seguir todas essas metas. E essas metas, elas têm que estar em consonância com os gastos de vocês, né, que vocês fazem a previsão lá no anexo 3.
Quando vocês fazem a previsão, vocês têm que estar em consonância com essas metas, os gastos. Porque relacionado a isso, que a supervisão escolar vai aferir lá mensalmente. Tá bom? Então, vamos ou bimestralmente, né? Ou bimestralmente. A gente falou que 8 metas são analisadas mensalmente e 8 bimestralmente. Então, um exemplo, fevereiro, agora, que começa dia 5 até dia... Esse ano tem 28, não é 29? 28. De 5 a 28 de fevereiro é o mês de fevereiro. 8 metas serão avaliadas, fiscalizadas no mês de fevereiro. Em março, são 16. E aí por diante. Então, aqui a gente tem da 1 até a 7, né? Da 1 até a 7, Agora vamos para o próximo slide. No próximo, a gente termina a 7, né? Acho que a 7 começa depois já o quadrinho da 8, vai a 9, a 10, a 11 e a 12. Que a gente já tratou aqui, né? As mudanças, quando é mensal, quando é bimestral. Então, aqui a gente está passando para vocês só o modelo do novo plano de trabalho. É o layout, né? Como vai ficar o novo plano. Tá, então, a meta 12, a meta 13. 12, isso, a 12 termina aqui. Isso. Na outra folha 13. 14, 15 e 16. 14, 15, então, aí está contempladas as 16 metas nesse plano de trabalho, nesse modelo, que é da IN, né? Da Instrução Normativa 46. Perfeito. E aí termina. E o plano, ele também tem a parte das materialidades, que também não houve alteração. É o número 8, né? Materialidade. 9 é calendário anual. Calendário anual também, que não houve, que vocês apresentam anualmente. Depois dessa parte toda do plano, vai vir os anexos, que vocês já estão acostumados a elaborar. Então, item 10 aqui, previsão de atendimento público. É igual, né, Célia? É igual. Esse quadro é aquele baseado, né, na previsão de turmas, que vocês estão acostumados a preencher, né, que vem os agrupamentos, número de crianças, número de professores e os agrupamentos. O próximo anexo vai ser o anexo do quadro de recursos humanos, que esse é aquele que vocês vão ter que ajustar, ou não, se vocês quiserem manter ampliado o quadro, pode. Desde que autorizado. Somente pedir autorização para a gente fazer os encaminhamentos. E vocês vão ajustar ele para nos entregar posteriormente, tá? A gente depois vai encaminhar esse modelo de plano para vocês preencherem. A gente vai encaminhar a instrução normativa também junto, né, Daniel? Para vocês terem ela na íntegra, para vocês poderem, né, acompanhar, fazer leitura, tá? Para entender mais essa questão da normativa, que ela teve várias alterações. Porque agora, por exemplo, no quadro de recursos humanos, você tem um funcionário lá, um professor, e você vai demitir a professora. Vocês têm agora não mais 45 dias, vocês têm 30 dias. É verdade. Ah, vou promover uma professora para coordenadora. Então, vocês não têm prazo nenhum, vocês têm que substituir de imediato. Então, toda essa questão dos recursos humanos, ela é uma questão assim, que envolve bastante detalhes, que vocês têm que acompanhar, né? Saber, a professora pegou licença, né? Acima de 15 dias ela já entra pelo INSS. Ah, então, assim, vocês vão ajustar esse quadro para a gente, todo o plano, na verdade, e vão entregar posteriormente. A gente vai colocar uma data, né, Daniel? Eu acho que a gente começa a partir de 30 de março. Não pode ser antes, porque a normativa dá o prazo para vocês adequarem esse quadro aí até 30 de março, né? Tá. E o próximo é o anexo 3, que seria o 3 antigo, que agora é o quadro geral de receitas e despesas. Então, todos os tipos de despesas que vocês têm ali no anexo 3, né, o antigo anexo 3, vocês têm que estar em consonância com as metas. Em todas as metas, ela prevê um tipo de gasto, né, tirando algumas metas que é matrícula, essas coisas, né, mas a maioria ela prevê um tipo de gasto. E esses gastos, né, esses gastos mensais, gastos fixos, a gente fala de despesa fixa, ela tem que constar no plano de trabalho, tem que ser aprovado isso. A gente viu isso, quem lembra lá da pandemia, quando foi, nós pagamos o quadro de RH e despesas concessionárias, né? E despesas fixas, ou seja, aqueles que tinham aquelas despesas fixas no plano de trabalho, né? É o que foi liquidado à época, contemplado. Então é importante estar discriminado ali realmente quais são essas despesas, tá bom? Aí nesse quadrinho ainda, vocês têm todo tipo de despesa, inclusive aquelas que são esporádicas. Por exemplo, formações. Vocês não dão formação com alguém que vocês vão contratar de fora todo mês. Vocês planejam, sei lá, 2 vezes no ano, a gente vai contratar um formador, o pessoal aqui na equipe. Então, essas formações, a gente pede para vocês solicitarem com antecedência para autorização.
prévia, tá? Autorização prévia. Exato. Porque a gente precisa saber do valor. Exato. Mas é importante constar no plano isso. Constar então, no plano, se existe isso. a proposta no plano, formação. Quando chegar a ocasião, manda um e-mail para a DRE, para o setor de parcerias, vocês têm o técnico de prestação, técnico de celebração, que vai encaminhar esse e-mail para os responsáveis. A gente também consulta o supervisor para ver se essa formação ela está em consonância, ela conversa com os documentos oficiais, né? E depois vocês vão ter um parecer, que ela está aprovada. Então, para isso, tem que vir essa proposta. Só que o que a Célia fala é primordial, porque se ela não consta no plano, vocês não vão poder lá em abril, maio, junho, encaminhar essa proposta de formação. Ela tem que constar no plano. Tem que constar. Tá? Então, sugestão. Ali no tipo de despesa, pode colocar formações, passeios, com autorização prévia da DRE Campo Limpo. Bom? Na ocasião a gente vai analisar, é isso. Então, todo tipo de gasto vocês podem prever ali. Rateio de concessionária. Eu posso colocar a palavrinha rateio ali, mas eu preciso explicar do que se trata esse rateio. Ele é de concessionária. Né? Porque, por exemplo, o rateio de pessoas, ele tem um formulário próprio, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quando se tratar de rateio que não é de pessoas, vocês podem incluir aí no tipo de despesa e identificar do que se trata, para a gente poder entender esse rateio. Porque na hora da prestação de contas, lá, as meninas até elas entendem que é um rateio, por exemplo, de concessionária. Quando a OSC funciona no mesmo lugar que o SEI, a gente faz rateio, né? Da luz, da água. Então, a gente pede também para vocês estarem identificando aí para a gente. Perfeito. O próximo e já é o último? Já é o último. Já é o nosso último slide. Terminando já, é o 13. Item 13, plano de trabalho, memória de cálculo do rateio de despesa. Não são todos que vão preencher todos. E utilizar. Quem tem, né, essa questão de funcionário rateado, vai preencher, né, a maioria que já tem autorizado, vai preencher e vai nos encaminhar. Então, esse aqui é o rateio de pessoas. Tá? Esse quadro ele é para essa questão de funcionários rateados. Então, assim, a questão do provisão, né, Daniel? Provisão é uma alteração importante, foi falado no último vídeo, Isso. que a provisão agora ela pode ser depositada para esse funcionário da equipe própria da organização, como o decreto 57575 fala, né? Esse pessoal próprio da organização, os rateados, pode ser depositada a provisão e, para fins de rescisão, enfim, proporcionais ao período, né, desse depósito. Então, existe a palavra proporcionalidade, do tempo que foi depositado, que esse funcionário prestou o serviço, né, para as unidades parceiras, né, uma vez que ele é da organização. Então, teve essa alteração nesse quadro também. Inclusive, aqui os impostos, né, Célia? Os encargos. Agora, os encargos, todos eles estão aí incluídos, né, de forma... Eles já haviam previsto lá no decreto 575, artigo 40, 41, mais ou menos, e agora ele está também na essa instrução, né, atualizada. 46. Para quem não tem ainda, né, vai poder atualizar com esses novos encargos. Tem uma alteração também. Encaminha para a DRE, mas a autorização após a normativa de novas, dos novas é feita pela SME. Isso. SME, COGED de par. Para quem for solicitar rateio, né, que não tem os novos rateios. Quem já está com rateio aprovado, sem alteração, permanece aprovado. A normativa é de 30 de dezembro. A partir de 30 de dezembro de 24, se a organização deseja incluir um funcionário na função extraordinária de rateio, passa pela DRE, e não só essa DRE, outra DRE também. Mas quem decide, depois dessa aprovação, quem valida isso é SME, COGED de par. Tá bom? Acho que é isso, né, Célia? Hoje, por enquanto, é isso. Trouxe esses temas para vocês aí da instrução normativa. Espero que ajudem a todos. Isso, podem nos ligar para tirar dúvidas. Estamos aqui, mês todo de janeiro. Verdade, estamos aí. Esse é o primeiro... Isso. É o segundo vídeo, na verdade. A gente vai falar, o próximo vídeo dá o spoiler, já que é sobre aluguel. Sobre aluguel, importante também, teve alterações importantes aí sobre aluguel. E vai ser o próximo vídeo. Semana que vem a gente grava, tá bom? E fica lá no nosso canal. Tem que falar o quê? Se inscreva no canal. Se inscreva, dê um like. Um like e compartilhe esse vídeo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.